A paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Aqui neste lugar estendo também esta saudação fraternal a todos os irmãos que me estão a ver agora através deste vídeo. Salmo 133. Salmo 133. O penúltimo salmo dos cânticos de romagem. E com este salmo eu queria pensar convosco acerca da excelência da união fraternal. A excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes para que nós entendamos tudo aquilo que for falado esta noite acerca da exposição deste salmo, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. A excelência da união fraternal. Antes de entrar no Salmo, permita-me que eu lhe conte uma história para ilustrar o que é que o salmista quer nos mostrar com este Salmo. Isto é uma história de origem judaica que conta que dois irmãos, um solteiro e um casado, compraram uma terra e se tornaram sócios na produção agrícola. Combinaram que dividiriam a colheita meio a meio. Porém, um dia, o irmão solteiro pensou: não é justo que o meu irmão e eu dividamos igualmente os frutos, porque a sua família é mais numerosa. Todas as noites levarei escondido um saco de grãos do meu celeiro para o dele. O curioso foi que o irmão casado pensou algo parecido e dizia para consigo: não é justo que o meu irmão solteiro receba a mesma quantia de grãos que eu, pois um dia meus filhos me sustentarão, ao passo que ele não terá ninguém que o ajude. Vou levar parte dos meus grãos em segredo para o celeiro dele. Com o passar do tempo, ambos ficaram admirados ao notar que, apesar das suas doações diárias secretas, os seus estoques não diminuíam. Mas certa noite o mistério acabou, pois os dois se encontraram carregando os grãos para o celeiro um do outro. Ao entenderem o que estava ocorrendo, deixaram os sacos de mantimento cair ao chão e se abraçaram emocionada e demoradamente. Perceberam quão felizes eram por viver em uma união fraternal tão profunda. Esta foi uma história que eu achei curiosa, porque ela fala de dois irmãos, mas o Salmo não fala em irmãos de sangue. O Salmo fala em irmãos muito acima dos irmãos de sangue. O Salmo fala de irmãos espirituais. E assim como na história, o Salmo trata de um tipo de amor diferente daquilo que dois irmãos de sangue podem sentir. Porque o nosso amor enquanto cristãos, enquanto irmãos em Cristo, ele é muito mais supremo, ou pelo menos deveria ser. Porque nós nos iremos encontrar todos os dias na eternidade. E os irmãos de sangue a gente não sabe se os vai encontrar ou não. Amém? Este salmo, ele mexe comigo. E eu quando leio, eu leio poucas vezes este salmo. Porquê, pastor? Porque este salmo traz à memória
momentos da minha vida extremamente felizes. Principalmente quando eu era mais novo na fé, em que eu fazia quase 14 quilómetros para cada lado, da minha casa para a igreja. Eu vivia para chegar o sábado. Eu ia de manhã para o culto das 10 da manhã e eu ficava para o culto da tarde, independentemente se eu tivesse almoço ou não. Eu ficava lá. E depois eu fazia mais 14 quilómetros para regressar para casa. Fosse de verão, fosse de inverno, tivesse chuva, tivesse sol. O irmão João estava no culto da manhã e no culto da tarde. Porquê? Porque eu queria ver os meus irmãos. Porque eu queria estar com os meus irmãos. Porque eu queria conviver com os meus irmãos. Muitas vezes, a seguir à igreja, havia um jardim. E havia já irmãos nossos que já estavam entronizados neste espírito e já traziam uns cabazes. Em que lá nas mesas do jardim, eles dividiam aquilo que cada um trazia, era colocado em cima de uma toalha e era dividido por todos, e eu estava incluído, mesmo sem levar nada. Porque o espírito da união fraternal já era forte. Era um espírito que não é cultivado, é vivido. Havia um corinho que eu lembro-me, um corinho pequenininho, mas nós adorávamos cantar assim, esse corinho. Principalmente no início do culto, quando o pastor dava início ao culto, a gente cantava esse corinho e as cadeiras desmanchavam-se todas, porque saíam pessoas de um lado para o outro, para abraçar, para beijar, para cumprimentar, pessoas que só se viam de domingo a domingo. E esse corinho era assim: que bom e agradável é para os irmãos estarem em união. Que bom e agradável é para os irmãos viverem em união. Esse corinho, tão pequenininho, mas ele envolvia aquela sala daquela igreja. Ele mexia com aqueles corações. Pessoas que iam lá pela primeira vez, elas já estavam com o coração mexido, só por ver aquela união fraternal. Meu amado irmão e irmã, porquê é que eu me emociono quando leio este salmo? Porque eu já não vejo isso nas nossas igrejas. Ninguém mais vai à igreja para ver o irmão. Ninguém mais passa um culto, não vê o irmão e ele vai à procura do irmão a ver se está tudo bem. Se é preciso alguma coisa, se ele está doente, se é preciso uma ajuda. No meu tempo de jovem crente não havia telemóvel ainda, mas havia telefones fixos. Havia táxis, havia conversa de irmão com irmão, era visto o irmãozinho, não, a ti tu não podes, e a palavra ia puxar, e os irmãos estavam sempre em união, fora da igreja e dentro da igreja. Isto é maravilhoso, mas nós já não vemos isso. Mas vamos ao Salmo. A estrutura do Salmo divide-se somente em 3 partes, que são 3 versículos. Divide-se em 2 partes só. A primeira parte está no verso 1, que é o que é a união fraternal. O que é isto? União fraternal. E a segunda parte é a que é que se compara a união fraternal? Ou que, melhor dizendo, o que é que passa na cabeça de Deus quando se fala em união fraternal? O que é que Deus espera de nós, enquanto crentes, cristãos e irmãos em Cristo? Qual é o comportamento que Deus espera de nós, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, em nossas casas, nos nossos trabalhos, de manhã quando vamos ao café, à tardinha quando vamos, ou à hora do almoço quando vamos almoçar? O que é que Deus espera de nós? E este comportamento, meus amados, isto não é só para crentes. É aquilo que nós transmitimos para fora, para os outros. Porque o que acontecia quando eu era jovem crente, com 20 e poucos anos, era que as pessoas que não eram crentes, eles viam que valia a pena ser cristão.
porque eles viam a união, o amor, a amizade profunda entre os crentes. E eles queriam isso também. Eles queriam experimentar essa experiência, eles queriam experimentar essa sensação, eles queriam ser amados também. Aliás, foi essa a razão como vou ser cristão. Porque na minha ânsia de amor, na minha ânsia de carinho, que durante 20 anos não tive, alguém chegou ao pé de mim e disse: Jesus te ama. Ora, era isso mesmo que eu queria. Muitas vezes as nossas pregações, eu já estou a fugir do texto, mas muitas vezes as nossas pregações ficam muito aquém da atitude que nós temos uns para com os outros, o amor que nós transportamos, o amor que nós damos. Você está entendendo, igreja? Isto é um salmo, estamos a acabar os cânticos do Romagem, mas é um salmo que nos envolve. É um salmo que tem que mexer connosco. É um salmo que deveria ser a nossa... Deveríamos viver este salmo para sermos evangelistas, não de falar, mas de demonstrar. Porque isto é o verdadeiro amor. Foi isto que Jesus nos veio ensinar. Foi isto que Jesus nos veio trazer. Este salmo celebra a união mútua que o povo desfrutava ao se reunir para adorar a Deus. É um salmo de Davi. Foi Davi que escreveu este salmo. Mas não é muito fácil, eu andei pesquisando, e não é muito fácil, não é de consenso geral. Em que altura da vida de Davi é que ele escreve este salmo? Consegue-se perceber algo, mas não se consegue ter a certeza. Porque há uns que dizem que este salmo foi composto por ocasião de uma festa. Mas esta teoria cai por terra. Porque se nós vermos aí no verso 1, ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Portanto, não poderia ser uma festa, porque Davi fala em vivência, em união entre irmãos. Entre irmãos. Levando em conta a quantidade de alegria que está exposta no Salmo, levando em conta o amor que Davi colocou neste Salmo, e também a ausência de dificuldades, porque nos outros Salmos de Davi ele está sempre choramingando, ele está sempre se queixando a Deus dos inimigos, das pessoas. Aqui não, ele expressa alegria, expressa amor, expressa uma ausência de dificuldades, expressa uma ausência de relatos de sofrimento, de perseguição ou divisão. Então, analisando isto tudo, juntando estas ausências todas, e esta grande alegria e este grande amor, é possível que este salmo tenha sido composto após a coroação de Davi na totalidade do reino de Israel. Porque se nós formos à história, em 1011 a.C., Davi assumiu o reino de Judá. Você sabe que Davi andou a fugir de Saul. Mas quando Saul deixou o trono, quando Saul morreu, o reino se dividiu. Havia uma divisão entre tribos. Divisão essa que aparentemente Davi consolidou, mas mais tarde elas vêm ao de cima. A tribo de Judá e Benjamim, as tribos do reino do sul, estiveram sempre divididas das restantes tribos do reino do norte. E Davi foi coroado rei pelo profeta Samuel em casa do seu pai, mas Davi não foi logo levantado rei. Davi foi para o pasto do seu pai. Davi continuou os seus afazeres, ele continuou a sua vidinha, embora ele fosse ungido, embora ele fosse escolhido pelo Senhor Deus. E quando o rei Saul começa perseguindo Davi foi obrigado a fugir, Davi foi obrigado a fugir para o norte, para o lado dos filisteus, ele lutou ao lado dos filisteus e arqui-inimigos do reino de Israel, só para quê? Para fugir de Saul. Só que Davi não podia fugir muito de Deus.
Porque Deus tem um tempo estipulado para tudo. E Davi, no ano 1011 a.C., Davi foi coroado rei de Judá, do reino do sul. E andavam sempre, o reino de Judá, o reino do sul, andou em guerra vários anos com o rei do norte. 7 anos. Que 2 tribos lutaram contra 9. Só que, como nós sabemos, Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Davi estava completamente protegido com Deus. Davi andava com Deus, Deus andava com Davi. Ele vence a batalha, a batalha dos 7 anos. E no ano 1004 a.C., ele, com a sua coroação, desta vez agora, já não só do reino de Judá, mas também do reino do norte, de Samaria, ele unifica o reino. Ele reúne novamente o reino, como era nos tempos de Moisés e nos tempos de Josué. Você está-me a acompanhar na história? Porque é que eu penso que deve ter sido nessa altura, porque Davi extravasa a sua alegria. Porque no fundo, o que é que ele queria? A união do reino. Então, quando ele vê com a sua coroação, com a instituição de Jerusalém como capital, fixou a administração política, económica e religiosa em Jerusalém. O povo assentiu, o povo anuiu com essa unificação. A arca já se encontrava em Jerusalém. Então tudo isto é motivo de alegria. E eu imagino o rei Davi na varanda da sua casa, olhando cá para baixo para o pátio e ver os irmãos a confraternizar, ver a amizade entre os irmãos, ver aquela festa, aquelas comidas, aquelas bebidas, aquelas danças, aqueles cantares, e os irmãos, e ele vê aquilo tudo, e então extravasa a sua alegria e escreve este salmo. Se é, não sei, é a minha convicção, é aquilo que me leva a crer, e alguns comentadores também vão neste sentido. Porque ele estava com grande alegria, porque anos após de grande ruptura, Israel estava novamente unida para adorar ao Senhor. Mas a pergunta é, o que é a união fraternal? A união fraternal que o salmista fala não é somente a reunião de todos os judeus durante uma festa, porque também não faz sentido. A união fraternal que David fala, também transportando isso para os nossos tempos agora, não é somente a reunião dos crentes nos cultos de domingo, de terça e de quinta. Por que é que eu digo isto? Porque ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, viverem em união. Ele não diz estar em união. O que ele diz é mais forte, é mais profundo, é um laço mais fechado. Porque ele diz viverem e não estarem, ou seja, não é uma circunstância. Porque nós estamos reunidos em união cada vez que nos encontramos aqui. Mas nós devíamos viver em união, independentemente se estamos aqui ou não. Portanto, não é uma circunstância, deveria ser um estado perpétuo, um estado eterno. Os irmãos deveriam viver em união, independentemente se viam ou não. É por esse motivo que o salmista utiliza 2 adjetivos bastante fortes. O primeiro adjetivo está aí, no verso 1. Como é bom. O bom aqui está com a expressão oh, uma expressão de admiração, uma expressão de intensidade. Ele coloca a intensidade no como é bom. Oh, como é bom. Não é só como é bom, é oh,
como é bom. É um adjetivo com intensidade. E ele faz isso para mostrar como valoriza de sobremaneira esta união fraternal. Mas eu quero lembrar os meus amados irmãos que o salmista foi inspirado por Deus. Ou seja, aquilo que Davi quis mostrar neste salmo é aquilo que Deus quer mostrar hoje para os nossos irmãos. Deus, mais ou menos, outra vez eu estou a imaginar. Deus a dizer lá do céu: oh, como é bom vocês viverem em união fraternal. É isso que eu quero. É esse o propósito da Igreja de Cristo. Foi esse o propósito da morte e da ressurreição de Cristo. É que todos nós vivamos. Não é estarmos, é vivermos em união fraternal. Até aqui você está percebendo? Você está me acompanhando? O outro adjetivo é que não é só bom, é também agradável. Se calhar na vossa Bíblia está suave. Como é bom! Oh, como é agradável! Não só é bom, é agradável. E este agradável, ele traz-me uma conotação de formoso, de magnífico, de harmonioso. Imagine, meu amado irmão, uma sinfonia, uma orquestra sinfónica. Já uma vez viu uma orquestra sinfónica? Você consegue diferenciar os instrumentos? Não, porque estão harmonizados. Estão suavizados no mesmo objetivo. Eles são comuns, embora diferentes. E é isso, meus queridos e minhas queridas, que é isso que está a faltar à Igreja de Cristo hoje. É nós conseguirmos suportar a diferença do outro. E ao suportar a diferença do outro, eu torno-me comum. Eu torno-me um. Eu fico harmonizado. Amém, Igreja? Esse é o Espírito Salmo. Esse é o Espírito Salmo. E a conclusão do Salmo é que, veja, porque Deus diz como é bom e agradável os irmãos viverem em união, no verso 13 ele depois vai dizer: e ali ordena ao Senhor a sua bênção para sempre. Ou seja, Deus quer, Deus se agrada, Deus abençoa uma comunidade de cristãos que vivem em união fraternal, que se preocupam uns com os outros, que riem com os que estão chorando e que choram, ou que riem com os que estão rindo e que choram com os que estão chorando, que se preocupam e que se alegram com as quedas de uns e as conquistas de outros. Não são poucas as vezes, ou não foram poucas as vezes, graças a Deus que eu aqui ainda não vi isso. Mas também quando eu vir isso, cá estou eu para exortar, não se preocupe. Porque não foram poucas as vezes que eu me vi cristãos se alegrarem com a tristeza dos outros. E vi cristãos se entristecerem porque Deus os abençoou aos outros e a eles não. Isso não é união fraternal. Isso é uma união hipócrita. É uma união circunstancial. É só naqueles 2 horas de culto, porque depois lá fora é cada um à sua vida. Lá fora é cada um à sua vida. Mais ninguém se consegue suportar uns aos outros. A conclusão desta primeira parte é que eu não posso dispensar a bênção que Deus me concede de eu viver entre irmãos. Eu não posso dispensar essa bênção. Sabe quem é que suportou? Ou o que é que suportava a perseguição dos crentes no primeiro século? Não era a palavra. Não eram as grandes pregações de Paulo, de Pedro e de João. O que suportava, o que fazia com que eles pudessem suportar as perseguições que eles estavam sujeitos lá no primeiro século, a partir dos judeus, a partir dos romanos, a partir dos gregos, era a união entre os irmãos. Porque a Bíblia fala várias vezes que eles ansiavam se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão e para ter comunhão uns com os outros.
Era a união que suportava o sofrimento da perseguição entre os cristãos. Portanto, nós não nos podemos dar ao luxo de dispensar essa tão grande bênção que é podermos viver em união fraternal. Mas, em segundo lugar, a que é que se compara esta união fraternal? E aqui vamos para a parte espiritual. Viemos a falar na parte física, na parte emocional. Mas agora vamos falar na parte espiritual. A que é que se compara a união fraternal? A união fraternal é tão essencial para a vida do cristão. E olha que quando o salmista Davi ele escreveu este salmo, o judeu sabia do que é que ele estava falando. O judeu nutria do mesmo sentimento que Davi teve quando pegou na pena e na tinta e no papel para escrever este salmo. Porque ele diz assim: primeiro, é bom e agradável os irmãos viverem em união. Porquê é que é bom e agradável? Porque é como óleo precioso sobre a cabeça, verso 2, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Depois dele exprimir o excelente valor da união entre os irmãos, ele agora vai utilizar duas analogias muito fortes e muito importantes e que tinham muito significado para o povo judeu da época. Ele aplica aqui nestas duas analogias uma forte dose de sentimento. Ele mexeu com o povo. Ele mexeu com o coração do povo. Ele disse: é bom e agradável vocês viverem em união, exatamente igual ao óleo que correu na cabeça de Arão, o primeiro sacerdote, a primeira instituição de culto, onde Deus se fez presente com a sua nuvem e com a coluna de fogo, onde Moisés ouvia a voz de Deus e Deus concedia leis e mandamentos ao povo. E não só o óleo com que Arão foi ungido, mas também como o orvalho que desce do Hermon e umidifica os desertos por onde ele passa. Eu estive a ver por onde é que ele passa, é espantoso. Este orvalho que o salmista fala, ele fala em orvalho. Ele não falou em nascente de água, ele fala em orvalho. Este orvalho que o salmista fala, ele nasce ao norte de Israel, ele desce até ao mar da Galileia, abastece o lago do mar da Galileia, onde Jesus e os seus discípulos andaram, continua abastecendo o rio Jordão e vai desaguar no Mar Morto. Orvalho. Olha o que é que Davi foi buscar. Orvalho. E o judeu sabia bastante bem a importância que o orvalho do Hermon tinha para aquela região. Porque sem aquele orvalho era deserto. Não havia cultivo, não havia produção, não havia nada, não havia comer. E nós sabemos pela história bíblica que a terra de Canaã, grande parte desta terra onde Davi foi rei, ela era chamada a terra que mana leite e mel. Porquê? Porque era fértil, era produtiva. E esse orvalho dos montes de Hermon, ele contribuía bastante para a terra ser produtiva. Ele utilizou habilmente figuras que sabe que vão ter impacto na vida daquele povo. A primeira analogia é o óleo precioso. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça. No Novo Testamento, este óleo era muito valioso e útil para manter as pessoas apresentáveis, dando-lhes uma aparência saudável e limpa. Era com este óleo que as pessoas tratavam. Hoje não, hoje há uma cosmética já um bocado avançada, mas na altura era o óleo à base de mirra e outras especiarias finas, finíssimas, e que
e que faziam com que este óleo fosse bastante caro. E nós temos várias passagens, por exemplo, em Marcos 14:5, diz assim: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres, e bramavam contra ela. Você lembra-se que lá a mulher, ela partiu o vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus, e os discípulos não gostaram, porque aquilo era caríssimo. Em Mateus 6, no verso 17 e 18, diz assim: Tu, porém, isto é Jesus a falar, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça com este óleo e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O judeu do Novo Testamento, ele conhecia bem a utilidade deste óleo e o preço que este óleo custava. Agora, nos dias do Antigo Testamento, não era muito diferente, pois ele era usado como produto fino de beleza nas cortes reais. Por exemplo, no livro de Esther, diz assim no capítulo 2, verso 12: E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo as leis, a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com as especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. A Esther foi tratada com este óleo antes de ir à presença do rei Assuero, assim como todas as mulheres. Este óleo também tinha um efeito, era utilizado como um cosmético afrodisíaco, para cativar o marido, ou o marido cativar a esposa. Não sei como é que era isto, porque em Provérbios Salomão diz assim, Provérbios 7:17: Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Este óleo também era afrodisíaco. Também era utilizado para consagração de reis e sacerdotes. E nós vemos o caso dos sacerdotes, o caso de Arão e outros, e o caso dos reis, principalmente o Salomão e Davi. E também o Saul também foi com este óleo. Êxodo 30:25. E disto farás azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, o óleo que ungia sacerdotes e reis. Êxodo 30:30 diz: Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Ninguém podia ser sacerdote sem primeiro ser purificado pelas águas e depois ungido com óleo. Com este óleo. 1 Samuel 10:1 é a unção de Samuel, de Davi. Então tomou Samuel um vaso de azeite. A Bíblia fala em azeite, mas é o óleo. Não é o azeite de você fritar batatas. É óleo. E lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a herança? Portanto, o que o Davi está dizendo é que aos olhos de Deus e aos olhos do povo, esta união tem uma conotação de algo de precioso, algo que custa caro. E lendo este salmo e percebendo isto desta forma, eu cheguei à conclusão que eu não posso abrir mão, eu não posso dar esse luxo de abrir mão da união fraternal, porque ela é de extrema importância aos olhos de Deus. É tão importante como se um sacerdote fosse ungido ou um rei fosse ungido, mas também ela é de um preço caro. E a nossa união fraternal, meus amados irmãos, Cristo não pagou na cruz só os meus pecados ou a culpa dos meus pecados. Cristo também pagou para que nós fôssemos unidos fraternalmente, pudéssemos ter uma comunhão fraternal entre não irmãos de sangue, mas irmãos espirituais, porque somos o mesmo corpo, porque pertencemos ao mesmo corpo. Você está a entender até aqui? Mas apesar desta comparação já ser
de veras maravilhosa, ela ainda toma outros contornos mais elevados. E com a sequência da frase, no verso 2, portanto, repare, a união fraternal é tão agradável, tão boa, que é como o óleo precioso sobre a cabeça. É como o óleo com que eu me banho, é como o óleo com que eu me embelezo. Mas mais ainda, não só como o óleo, mas é como esse óleo que desce sobre a barba de Arão e que vai pela sua gola. A gola aqui não é esta aqui. A gola de Arão não é esta. A gola de Arão é lá embaixo, junto ao findar dos seus vestidos. Portanto, o óleo descia, era derramado sobre a cabeça, descia para a barba de Arão e ia cobrindo o corpo todo. Você está-me a acompanhar? O que é que Davi estava falando? Porque a consagração de Arão foi uma consagração perpétua. Quando Deus ordenou a Moisés, unge Arão e os seus filhos, ele estava a consagrar a Arão perpetuamente, eternamente, como sacerdote na presença do Deus Altíssimo. E quando ele derrama o seu óleo, é como não apenas como uma consagração, mas como um chamado. Ele chama a Arão na totalidade, porque o óleo lhe corre desde a cabeça, pela barba, até lá embaixo aos pés. É como um chamado, é como Deus lhe dissesse: tu és meu. Amém, igreja? Você está-me a acompanhar o pensamento de Davi? Davi pretendia transmitir o valor e a durabilidade da união fraternal promovida por Deus. Porque deixa que eu lhe diga uma coisa. Se não for Deus a promover a união fraternal, você nunca vai estar unido comigo. Porque nós somos inimigos uns dos outros. Aliás, o meu maior inimigo sou eu próprio. Então tem que haver uma promoção para que haja união fraternal. E a promoção é Cristo. É Cristo que liga as juntas e as interjuntas e as falanginhas e as falangetas. É Cristo que une as engrenagens espirituais para que nós estejamos unidos fraternalmente. Portanto, se uma igreja... Eu vou dizer... Se uma igreja não vive em união fraternal, eu vou-lhe já dizer, Cristo não habita nessa igreja. Porque é Ele quem promove, é Ele quem junta, é Ele quem cola as peças, é Ele quem une as pecinhas do puzzle. Portanto, se as peças não estão no lugar, se andam uns para um lado, outros para o outro, Cristo não está habitando na igreja. Poderá não ser na igreja toda, mas em alguns irmãos, na vida de alguns irmãos, Ele não habita. Porque isso é contra a natura. Onde há Cristo, há união. Onde há Cristo, há amor. Se você olhar para o texto, você não vê a ação direta de Deus no texto. Mas percebe-se facilmente, pelo óleo a correr pela barba, e juntamente com a segunda analogia, que é o orvalho do Hermon, eu consigo perceber que quando há união fraternal, existe bênção que procede dos céus. Procede de cima para baixo, o orvalho corre de cima para baixo e o óleo corre de cima para baixo. E a bênção vem dos céus. Amém? A bênção numa igreja não vem do bom falar do pastor, do bom orar do pastor ou de alguns irmãos. Não vem nada disso, meu amado irmão. A bênção de uma igreja, entre os cristãos, entre os irmãos, ela procede do alto. Ela vem do alto. Vamos ver a segunda analogia. Vamos perceber um pouco a segunda analogia. O orvalho do Hermon. Verso 3.
Portanto, já vimos o óleo. E agora é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Vejam, Davizinho devia estar aqui num ataque de loucura. Porque, geograficamente, quando ele diz que o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião, geograficamente é impossível. Porque Jerusalém está a sul e o Hermon está a 200 km a norte. E as montanhas não se cruzam. Não tem ligação entre as montanhas, os montes de Sião e as montanhas do Hermon. A única coisa que os liga, de alguma forma, é o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Mas não nos montes de Sião. Você está me entendendo? O Mar da Galileia fica lá embaixo, ele até fica abaixo do nível do mar. Os montes de Sião ficam cá em cima. Portanto, não há ligação entre o Monte Hermon e os montes de Sião ou Jerusalém. Mas ele não está pensando em termos geográficos, mas em termos teológicos. O que ele está dizendo é que as águas que nascem, que provêm do Monte Hermon, atravessando Israel de norte a sul, elas produzem refrigério. E elas não só produzem refrigério, mas elas produzem um suprimento necessário ao povo. Sião, como receptora do orvalho, surge como uma cidade abençoada. Então, voltemos outra vez ao verso 1. Esta união fraternal é tão boa e tão agradável que aqueles que usufruem e que a promovem são abençoados por Deus, exatamente como Israel era abençoada pelo orvalho do Hermon. É vida. É vida. É vida. E ele vai computar isso no finalzinho do verso 3. Ali aonde? Ali aonde? Poderá-se compreender que é em Sião. Mas também se poderá compreender que é ali, na união fraternal, no lugar onde existe união fraternal, no lugar onde os irmãos vivem fraternalmente, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Veja quão importante isto é. E como nós perdemos tanto tempo em esquisitices e em picuinhices. E assim, dessa forma, estamos passando ao lado da bênção de Deus. A união entre os irmãos. Meus amados irmãos, ouça o que eu vou dizer. Eu não sei se foi hoje que eu disse ou se foi a semana passada. A menos que a Igreja de Cristo volte às origens, a menos que a Igreja de Cristo volte à palavra, a menos que os cristãos comecem a compreender e a escolher exatamente como Josué colocou ao povo: escolhei hoje se querem servir a Deus, se a Baal, mas é hoje. A menos que a Igreja escolha qual é o Deus que querem servir, a menos que a Igreja retorne às origens, a menos que a Igreja retorne à palavra, nunca vai existir alegria dentro da Igreja, refrigério, socorro e vigor. Igreja onde não haja união fraternal é uma igreja cancerígena, é uma igreja doente, é uma igreja com chagas. É duro ouvir isto, não é? Então retorna às origens, retorna à palavra, que é para não dizer mais de uma vez isto. É muito triste
Nós, os teólogos, falamos muito, mas aplicamos muito pouco. Porque teologia é bom, é agradável, é precisa para a existência de uma igreja, de uma comunidade cristã. Mas se essa teologia não estiver baseada na palavra e baseada no elo, que é a união fraternal, ela é vã, é vazia, é inútil, porque ela não tem aplicação prática para a vida das pessoas e para a vida da igreja. É isto que nós estamos vivendo hoje. A menos que nós voltemos às origens, não temos o óleo para a cabeça e não temos o refrigério do orvalho do Monte Hermon. E muito menos a nossa união é boa e é agradável. Porque ela começa a ser uma união hipócrita, desprezível, superficial, só para as pessoas verem. Amém, igreja? Eu queria acabar com algumas aplicações para a nossa vida e ficamos por aqui acerca deste salmo. Muito mais havia para dizer. Mas acho que no essencial nós percebemos qual era o sentimento do rei Davi. Porque ele lutou muito, se é verdade que este salmo foi produzido na altura da sua segunda coroação, se isto é verdade, então eu consigo compreender o sentimento de Davi. Porque ele demorou anos para unificar novamente o reino de Israel, toda a nação de Israel, todas as 12 tribos. Ele demorou anos para conseguir chamar à razão o povo e uniu exatamente como estava no tempo de Moisés e no tempo de Josué. Foram anos que outros lutaram e que ele também lutou. Portanto, a alegria denotada neste salmo quase parece que é esse dia. Pronto, o reino está unido, está unificado, todos os irmãos estão aí, todos eles estão alegres, estão em festa, estão confraternizando, então eu me alegro de escrever este salmo. Porque eu, ao ver esse povo unido, é como se eu tivesse o óleo pela cabeça me escorrendo. E como se no meu coração houvesse um refrigério, como o orvalho do Hermon, lembrando nós que o orvalho do Hermon era gelado, porque o Monte Hermon congela de noite e ele degela de dia ao nascer do sol. Por isso é que ele alimenta o Rio Jordão, alimenta o Mar da Galileia e vai desaguar ao Mar Morto. O orvalho é frio, é gelado, dá um refrigério, dá um refresco. E Davi estava sentindo isso quando viu o povo unido. Agora veja uma coisa, deixa-me fazer uma pergunta. Se Davi estava sentindo isto ao ver o povo em união, como é que você acha que fica o coração de Jesus quando ele olha cá para baixo e vê uma comunidade cristã vivendo em pura união fraternal? Primeira aplicação que eu queria falar é que viver em união é ou deveria ser tão reconfortante como ser ungido com óleo. Porque não era qualquer um que era ungido com óleo. Se era ungido com óleo, é porque alguma importância tinha. Mas não só ser ungido com óleo, é exatamente o que eu acabei de falar, é ser refrescado pelo orvalho do Hermon. Aquele deserto, quando chegava ao orvalho do Hermon, o deserto se alegrava, o deserto batia palmas, porque o deserto estava ressequido. Então, viver em união fraternal devia ser tão reconfortante como o óleo que desce para a cabeça ou como o orvalho que desce do Hermon. A tristeza é que muitas vezes ouvimos falar das irmandades que deveriam ser boas e agradáveis, deveriam ser refrescantes,
Deviam nos produzir refrigério, mas elas só produzem contenda, discórdia e desunião. Totalmente ao contrário. Mas não só as irmandades, as nossas famílias, o altar das nossas vidas, as nossas comunidades, as nossas igrejas, elas não estão ligando a mínima e não estão fazendo o menor esforço para retornar a Atos, capítulo 2 em diante, onde diz, eu vou ler para si, porque é importante. Isto era a união fraternal. Atos 4, a partir do verso 32. Para quem interessa, abre, para quem não interessa, depois veja o vídeo, ou então escute. Da multidão dos que creram, olhe bem, da multidão dos que creram em Jesus, era o coração e a alma, uma multidão com um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida de que alguém tinha necessidade de reparo. A multidão dos que creram, eu não sei quantos foram, mas sei que no discurso de Pedro salvaram-se 3.000. E isto é logo a seguir. Portanto, a multidão dos que creram, bem, você imagina que o Lucas está falando destes 3.000. A multidão desses 3.000, esses 3.000 só tinham um coração e uma alma. Isto é união fraternal. Isto é união fraternal. Era assim que nós devíamos pensar. Era assim que nós deveríamos querer viver. Quando nós vemos igrejas desunidas, quando nós vemos igrejas em contenda, o único conforto que nós temos é apenas a oração de Jesus. Quando Ele diz, e eu já não estou mais no mundo, mas eu estou no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam assim como nós. João 17, verso 11. A vontade de Jesus, o desejo de Jesus é que a multidão dos crentes sejam só um coração e uma só alma. E Ele concede esta unidade por intermédio do Espírito Santo. Veja o que Atos 2 diz. A comunhão nos santos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam entre os apóstolos. Mas o Espírito Santo também está incluído no envolvimento entre os irmãos. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mas o mesmo Espírito Santo, Ele está atuando na prática do amor verdadeiro. Efésios 4, 2 a 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas Ele também não só promove o amor verdadeiro, como Ele trabalha na edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
A mesma palavra pode-se aplicar a Efésios 4,12, na boca de Paulo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas o mesmo Espírito, quando existe união fraternal entre o corpo de Cristo, entre a Igreja de Cristo, entre os irmãos, Ele promove a proclamação do Evangelho. E esta parte aqui é muito cara para mim. É muito cara para mim. Porque eu, quando comecei este sermão, eu contei-lhe um episódiozinho da minha vida lá atrás. Mas ao longo de 32 anos eu tenho analisado uma outra coisa. Porque a igreja lá atrás, no meu tempo de 20 anos, ela usufruía da união fraternal e a igreja crescia. Várias igrejas se abriram a partir daquela igreja. 400 pessoas se sentavam a cada culto. E muitas vezes 2 cultos, às 10 da manhã, às 4 da tarde, a igreja estava cheia e não eram as mesmas pessoas. Porquê que aquela igreja crescia? Porquê que outras igrejas cresciam? Porque o povo de fora via união fraternal de dentro. Porquê que as igrejas de hoje não crescem? Porque não existe união fraternal. Porque o mesmo Espírito que promove o amor verdadeiro, que envolve os irmãos, é o mesmo que edifica o corpo de Cristo, é o mesmo Espírito que atua na proclamação do Evangelho. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu anuncio aquilo que Ele me fez, como é que eu anuncio aquilo que Ele me fez? Vivendo isso. Não é falando. Porque palavras levam o vento. Falar e não viver aquilo que se fala. Falar e não agir em conformidade com aquilo que se fala. Não promove o Evangelho. As pessoas não gostam disso. Por incrível que pareça, meus queridos e minhas queridas, as pessoas lá fora são mais instruídas que aquilo que nós pensamos. Porque elas não vão em cantigas. Elas não vêm em bracinhos e aquelas amexices, porque isso não é amor fraternal. Amor fraternal é eu sentir a tua dor. Amor fraternal é se tu te doer o dente, a mim também dói. Porque nós somos só um coração e uma só alma. Amor fraternal é a tua tristeza, é a minha tristeza. A tua alegria é a minha alegria. Porquê? Porque nós somos só um coração e uma só alma. Ai, meus amados. Ai, meus amados, se a Igreja de Cristo percebesse isto, nós viveríamos tempos belos novamente, como diz a palavra, que eles viam os sinais e maravilhas. Atos 2,43, e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. Nós viveríamos novamente o tempo apostólico verdadeiro, se a Igreja percebesse isto. Que nós saibamos valorizar a vida em união. Que nós saibamos valorizar a vida que temos uns com os outros por meio do sangue do Cordeiro. Que nós saibamos valorizar a habitação do Espírito Santo em nós. De modo a que os nossos celeiros nunca se esvaziem do amor fraternal que começa aqui e acabará no céu, na eternidade. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a entender estas verdades tão necessárias
para a nossa vida e para a vida das nossas igrejas. Se você quer ser proclamador do Evangelho, por favor, peça nas suas orações que o Senhor Deus o ajude a transformar o seu coração. Que o Senhor Deus o ajude a ver o seu semelhante, o seu irmão, como que partilhando o mesmo coração e a mesma alma. Tudo vai fazer diferença nas nossas vidas. Nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas familiares, mas principalmente na nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela palavra que nos deste esta noite e pela grande exortação através da boca de Davi, da pena de Davi. Oh Deus, como era tão bom e tão agradável nós retornarmos aos tempos de união fraternal verdadeira, sincera, ungida e molhada pelo Teu Espírito, união regada pelos rios de água viva que nascem por baixo do Teu trono. Senhor Santo Espírito, eu te peço para que promovas em nós e através de nós novamente o grande mandamento que Cristo nos deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Amai-vos uns aos outros de forma a fomentar uma união fraternal sincera e verdadeira, agradável aos teus olhos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos transforma. Retira de nós todo o ego, todo o orgulho, todo o espírito altivo, para que nós nos possamos suportar uns aos outros, amarmos uns aos outros e sermos, como diz a Tua Santa Palavra, um só coração e uma só alma. Isso eu te peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus os abençoe.